Pronto. Vê um pouco aqui dessas saídas, né? O que é que acontece aqui? Esse daqui, Alt, não é muita coisa que sai daqui. Vai ver que todos esses elementos aqui têm um Alt. E isso daqui é porque ele é programado em Python, né? Esses bichinhos aqui. E o componente de Python aqui, ele tem um Alt, que é um jeito de você mandar mensagem de erro, entender quando está programando, entender o que é que está acontecendo, né? Validar seu código e tal. São essas coisas assim. Então, isso aqui não é muita coisa. E aqui ele tem pontos e resultados. É interessante isso. Os pontos, ó, vou pegar aqui um bichinho desse aqui de ponto, ó, aqui em parâmetros de ponto aqui, e vou colocar aqui, ele não está aparecendo, mas agora ele vai aparecer, ó. São os pontos centrais de cada quadradinho da malha, de cada pedacinho da malha, tá? Ele não aparece por padrão, mesmo isso aqui estando com a visualização ligada, mas ele é feito para não aparecer. Se a gente olhasse num painel, teria aqui uma lista de pontos. E aqui a gente tem os resultados. Se a gente quiser um numérico para o resultado, ó, aqui eu tenho apaguei, não era para eu ter apagado o painel. Aqui eu tenho os resultados de radiação para cada um desses pontos que foram feitos aqui. Se você quiser ter uma ideia, a gente consegue associar os valores a esses pontos de cá, tá? Depois eu vou, aqui só para mostrar mesmo o que é que estava saindo, eu posso apagar ou tirar para visualização, mas tem um ponto no centro de cada quadradinho desse, que é o que ele usa. Desse ponto aqui, o que é que vai pegar de radiação ao longo do ano, tá? Então, é isso daqui. Como é que eu faço para enxergar esses pontos aqui no meu modelo? Tem uma aba aqui chamada Display, aqui, ó, e eu tenho uma parte nela chamada Dimensions, que vão ser os textos, tá? Eu vou pegar esse, acho que é esse aqui, text. Esses dois aqui são textos, tá? Que ele vai me dar. É esse aqui, ó. Eu estou aqui em Display, eu estou nessa parte aqui, Dimensions. Tem essas duas opções de texto. Aqui, eu vou pegar essa 3D aqui, tá? Pegar esse texto aqui. Eu vou... Qual é o texto que eu quero? Eu quero esse texto daqui, o que está saindo dos textos, e qual é a localização do texto, tá? Eu vou botar os pontos aqui. Ok. Ele já colocou os textos lá para mim, ó. Tem um tamanho que eu consigo ajustar que é bom. Oi? A posição é o ponto. Eu posso botar o ponto. A princípio, o que ele pega é um plano, tá? Um bocado de letrinha. E aqui ele tá muito coladinho com o outro, tá até interferindo na leitura de um para o outro. Do size, do tamanho aqui do texto, tá? Aquele outro tag, ele não vai ter ele não tem um tamanho. Ele altera de acordo com o zoom, se não me engano, esticar. Mas esse daqui é isso, a gente teria que ajustar um slider. Eu vou botar ponto 001 menor que 2. Ele vai estar aqui. E aqui ele vai ficar pequenininho o texto. Eu não vou nem conseguir ler. Eu vou ter que aumentar ele aqui um pouquinho. Até conseguir ler, tá? Isso aqui dá para ter uma ideia do que é que está acontecendo em cada elemento desse, quanto à radiação, de maneira numérica mesmo, sendo que um objeto desse, o terreno, entender o terreno como um todo, é melhor a gente entender pela escala de cores. A gente tem uma leitura mais geral. Esse número esse número do pênel aí, é pênel. Mas ele quer dizer o quê? É densidade? Isso daqui é essa escala daqui, ó. Ah, tá. É quilowatt-hora por metro quadrado. O que deu para cada... Ele pegou a superfície, ele quebrou em vários quadradinhos
e ele calculou a radiação que bate nesses quadradinhos pela radiação do local. Nem todo lugar do mundo tem a mesma incidência solar, a mesma incidência de radiação. Então ele pegou ali Salvador, a localização, né, os pontos do Sol e a radiação medida pela estação meteorológica. E aí foi calculando, foi somando para esse período do ano todo. E ele tem aqui um valor total, ó, total de radiação, que é o que pegou a superfície inteira. É a somatória desses pontos todos aqui. Ele está aqui com a notação que é comum em computação. Ele está com 5,3694 E mais 7. Que é elevado a, na verdade, isso aqui vezes, é uma notação científica, vezes 10 elevado a sétima, né? Isso aqui é um valor. Oi? Vai dar, porque tem objetos que a gente desenhou aí e tal. Vai dar diferente. Vai dar diferente, vai dar um pouquinho diferente para todo mundo. E é essa soma, tá? Se eu pegar aqui. Professor, Oi? qual que é a escala desse number slider? Aqui eu fui meio que 0,4 É aqui. de 0 a quanto? 0,4, né? 0,4 que ele está aqui. Eu fui aqui meio no olho para ver um tamanho que ele não interferia na célula do lado, tá? Outra coisa que poderia fazer aqui, ó, ele tem uma justificação aqui. Clicar aqui com o botão direito, vou botar Middle Center para ele ficar centralizado aqui no elemento. Aqui eu só cliquei com o botão direito e escolhi aqui o que eu queria, ó. Middle Center aqui como justificação do texto. Fica mais centralizado, fica mais... enfim, e aqui a gente vê o tamanho. Pode repetir só o que você clicou aí, para deixar centralizado? Eu cliquei aqui na Justification, cliquei com o botão direito do mouse e escolhi aqui dessa lista, ó. Middle left, Ok, middle obrigada. center. Tá, nada. É esse bichinho aqui. Ok? E esse aqui é o valor total de radiação. Somar aqui para ver se dá. Às vezes dá uns erros, tá? Quando você soma coisas em computação, não fica exatamente igual. Não é mass addition aqui, adição em massa. O que ele vai pegar é todos os meus resultados e vai dar os resultados. O resultado aqui é o somatório de todo mundo. Vamos dar uma olhada aqui no que é que deu esse somatório desses resultados todos. Tá bem diferente. Por que esse geral é maior do que os outros? Do que o total, radiação total. Aqui eu tenho resultados. Vezes E mais 6, estranho. Tem um resultado meio estranho aqui. Esse não deveria ser o total? Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui totalmente. Tá, eu estou entendendo. Os resultados de cima eles estão normalizados por área e não vão dar o mesmo valor mesmo não. Esse daqui, os resultados em cima eles estão em outra escala, tá? Então ele é quilowatt-hora por metro quadrado. Tá? Aquilo ali é o total que eu tenho. Para eu somar tudo ali, então ele é um valor por metro quadrado ali, né? E esse daqui, e esse total, ele está em quilowatt-hora. Toda a energia que caiu na superfície e aquele outro lá é a energia por metro quadrado. Quanto de energia por metro quadrado? Desse daqui de ponto? Não, pequenininho lá embaixo. Qual é esse pequenininho mesmo?
Esse aqui, Mass Addition? Mass Addition. Mas eles não vão dar a mesma coisa porque eles estão. Oi? É, Ficou vermelho, meu. mas isso aqui não faz muito sentido, não. Não, porque eu estou somando os valores, que esse negócio aqui está quilowatt-hora por metro quadrado. Se eu for somar, ele está aqui por metro quadrado, eu estou somando, é meio esquisito, né? Se eu quisesse em quilowatt-hora por metro quadrado, eu dividiria esse total pelos metros quadrados desse terreno e tal. Mas isso aqui eu acho que não faz muito sentido, não. Somar. Grasshopper em português? Gafanhoto. Não, eu sei. Ah, Eu tô querendo software. Eu tô querendo software. se tem em português? Não tem, acho que não tem, não. Você pode instalar o Rhino em português, mas acho que o Grasshopper é só em inglês. E assim também o Rhino não adianta em português, sabe? É como usar o AutoCAD em português. Dynamo, né? Dynamo. Tem. Acho que não também, né? Porque meu Revit é em português. E o Dynamo é em inglês, né? Isso não tem. E tem coisa que não faz sentido. O Revit faz sentido porque tem muita gente. Quem está discutindo ele no Brasil está usando em português, até vá lá. Mas tem hora que você tem que achar ele em inglês mesmo. Como meu primeiro contato com o Revit foi aqui, no Cimatec, Aham. e aí eu não sabia nada de Revit, aí eu peguei em português. Mas, se você botar o AutoCAD em português, eu não faço uma linha. Pois é, eu também. Não. O rinoceros é a mesma coisa. Você não vai, não é, você pode aprender em português e tal, mas quando você tiver uma dúvida e for pesquisar na internet, vai estar tudo em inglês. Mesmo quem é do Brasil e quem está em fórum ou fazendo vídeo, tutorial, qualquer coisa, está usando tá falando em português, mas está usando Isso está com dias contados. a interface em Já inglês. lançaram um óculos agora, eu até quero comprar esse óculos. Você bota ele traduz na hora. Você está lendo um livro em inglês, você vê em português. Você vê em português, Ele tem não sei se é holografia, ele tem uma tela realidade aumentada. transparente. Por exemplo, você pode ligar o GPS, está dirigindo, ele dizem que ele vai substituir o smartphone. Você está dirigindo com o seu óculos aqui e ele bota a setinha, você vê a seta na rua. Péssimo. Você vê a seta Não vai na ter rua. mais um aluno da graduação prestando atenção, né, meu? Eles vão estar lá de óculos, vendo outra coisa. O cara vai estar mais cedo. Qualquer coisa assim. Então, esses aqui são os resultados. Outra coisa que a gente pode fazer é aqui, ó, no cumulativo Sky Matrix, filtrar o período do ano que a gente quer. É um negócio que a gente já fez, que é basicamente isso daqui. Ladybug, não é esse. Olha ele aqui. Data Analysis. Analyze Data, melhor dizendo. É aquele talento agora. Período de análise, né? Analysis Period. Aquela mesma coisa. Ele recebe aqui em ROIs. A gente coloca aqui em ROIs. Não vai mudar nada, tá? Porque eu estou com o ano inteiro aqui. Embora ele esteja aqui pensando no que fazer. Ok. E aqui talvez fosse melhor desligar esse bichinho aqui para não ficar recalculando o tempo todo. Então aqui a mesma coisa, ó. Mês 1 menor que 12. Escolho aqui o mês que eu quiser. Day. Menor que 31. E hora 0 menor que 23. São esses três sliders aqui que a gente precisa. Copio. Opa. Selecionei aqui Ctrl+C, Ctrl+V. Estão aqui os três de baixo.
e a gente consegue montar. Tá um pouco lento. O seu também não tá, né? Tá igual o dela aí atrás de você. Também não tá. Tem umas coisas que não estão funcionando. Uns atalhos do teclado que não estão funcionando. E aqui vou ajustar. Ajustar para o inverno, né? Só para ficar. O inverno vai ser 6, do mês 6 ao mês 9. Aqui vai ser 6. Aqui vai ser 9. Os dias vão ser 21. Setembro eu acho que é 22. A hora de 0 a 23. Para ficar diferente, né? Se eu quisesse dar um sistema de fotovoltaico, como é que ele vai, quanto de radiação vai bater nele no inverno. Aqui eu rodo de novo. Do outro eu fiz do verão, esse aqui eu fiz do inverno. E tá aqui, ó. Caiu bastante a nossa radiação total. A figura não está tão diferente assim, porque os elementos que dão sombreamento são os mesmos. A influência desse edifício aqui aumentou, porque meu norte está nessa direção, ó. E o percurso do Sol vai ser caindo para o norte, né? Nesse período do ano. Ele vai estar mais para cá, então a influência desse prédio aumentou. Essa sombra nesse lado aumentou e essa também. Esses valores aqui aumentaram, tá? Você colocou um mês end, Oi? um mês end 9 e dia 22. Mais ou menos de 0 hora até 32, 23. Tá aqui. Muito bem. Das variáveis aqui importantes, ó, tem um negócio que ele chama offset distance, que é o seguinte, ele pode fazer a leitura um pouco acima da superfície que a gente está analisando. E às vezes isso é importante. Se a superfície ela é muito curvada, é um terreno muito curvado, às vezes é importante você jogar um pouco para cima o seu ponto de medição. Enfim, não muito para não fazer sombra própria e tal, mas às vezes isso aqui tira alguns erros. Mas no caso de uma superfície plana não precisa. Parâmetros de legenda. Isso aqui, enfim, é isso. Esse aqui é o elemento básico, né? Vão ter parâmetros de legenda. A gente pode mexer nessa figura aqui, nessa legenda que está aqui, tá? Dá para vocês olharem, dá para trocar o título, dá para traduzir as coisas da figura ali por aquelas mensagens, para aquele parâmetro de legenda que a gente já usou. E é basicamente esse daqui é o exercício, tá? Dessa etapa. Seria bom a gente dar uma olhada em um outro arquivo, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Todo mundo bem aqui? Alguém tem alguma dúvida dessa parte? Porque, ó, na verdade... Não. Tudo bem? Alguma dúvida não para tudo bem ou não para Aqui deu igual. Tá tudo tranquilo aí, né? Então são esses aqui. Alguma coisa a mais? Não, que eu acho que não. Não precisa de mais nada. Bom, isso daqui eu vou usar para o outro arquivo também, tá? Para fazer uma análise no prédio, na edificação. É a mesma coisa, é rigorosamente a mesma coisa. A gente só tem que trocar
basicamente a geometria. Em vez de você ter um elemento simplesmente escolher o chão, você vai escolher a geometria da sua edificação, tá? Tem um outro arquivo lá parecido que a gente pode baixar, ou a gente pode desenhar uma edificação aqui no meio. Deixa eu dar uma olhada aqui nesses outros arquivos que a gente tem. Aqui, vamos nas atividades. Materiais de estudo, simulação. Aqui, deixa eu ver se está gravando, tá? Análise de solarização, arquivo base para análise de radiação solar, Skydome e radiação nas superfícies. É o mesmo arquivo que está aqui, tá? Esse de cá. Esse daqui é um pouco maior, realmente. Aqui eu estou calculando já com a rotação, se não me engano. Nesse cá, com esquemas de rotação, fazendo algumas comparações dos elementos. É um pouquinho maior. Agora, acho até que amanhã a gente resolve ele na primeira parte da aula. E o resto a gente tira dúvidas, conversa sobre o cubo. Bom, se der tempo, tem uma aula também teórica de fechamento que eu gosto de dar. Mas aqui nesse daqui, ó, eu vou baixar o arquivo 3DM só. Porque o nosso aqui já está todo configurado, está igualzinho, ó, ele está sem o Skydome, esse exemplo daqui, mas está com... O grid size está 5 ponto alguma coisa. High density está como falso, eu tenho aqui esses elementos todos para calcular. E aqui tem um arquivo parecido com aquele, não sei nem se vale a pena baixar esse arquivo, mas que eu só coloquei um prédio mesmo ali. Mas o que vale aqui da gente entender eu tenho um arquivo do Grasshopper e eu tenho um arquivo do Rhinoceros, tá? Como é que essas coisas funcionam? Isso aqui eu acho que vale a pena. A gente vai reaproveitar esse arquivo. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar esse arquivo e vou abrir um outro arquivo. Eu vou deixar ele nessa parte daqui, que é a parte que vai dar um errinho. Eu vou botar aqui no falso. Eu acho que ele vai dar um erro. Vamos ver aqui na hora de abrir. Vou pegar aqui. Deixei como falso para ele não calcular nada. Salvar mudanças, vou botar aqui não. E esse aqui, o de radiação, é bem parecido. É igual? Não é? Aqui eu tenho a mesma coisa aqui do norte, tá? O norte vai ser a mesma linha. Cadê a linha do norte? Está aqui, é o mesmo lugar. Eu não vou precisar recalcular esse norte. O contexto eu estou aqui com os mesmos prédios. E aqui eu tenho o terreno e tenho uma edificação aqui no meio, tá? Vou fazer essa análise em relação a essa edificação. O que é que acontece com o meu programa? Ele não está reconhecendo esses elementos de geometria do outro arquivo. Você manteve o Grasshopper igual. O Grasshopper está igual, eu não mexi nele. Você mudou lá. Eu mudei o Rhinoceros. E o Rhinoceros, assim, aceita. Ele só não vai pegar isso daqui, ó. Eu não salvei meu arquivo anterior, mas eu acho que ainda assim ele vai. Mas o arquivo do Rhinoceros é um arquivo novo? É um arquivo que eu baixei da internet, baixei lá do site. Você deixou para... Ele vai aceitar. O que é que acontece? Tudo isso aqui que é conta, que não depende do arquivo do Rhinoceros, ele vai fazer igual. Onde é que ele está dependendo? Aqui ele está dependendo, tá? O geometria e contexto. É isso aqui que está dependendo de informação que está no arquivo do Rhinoceros. O resto está tudo aqui no Grasshopper mesmo, ou no arquivo EPW, que ele baixou para uma pasta automática e está lendo ele já a partir dessa pasta que ele baixou, etc. Mas nada daqui depende do Rhinoceros, do arquivo do Rhinoceros. Ele depende só ele vai depender unicamente do Grasshopper. Aqui ele depende. Aqui, se eu voltar para o outro arquivo, ó, eu vou clicar aqui em abrir, tá? Ele não vai abrir mais de um arquivo ao mesmo tempo. Se eu quiser abrir mais de um arquivo,
Vão ser várias telas do Rhinoceros. O Grasshopper ele está conectado com o Rhinoceros que eu abri ele aqui, tá? Inclusive, se eu abrir um arquivo do Rhinoceros e clicar duas vezes no arquivo do Grasshopper, ele vai abrir o arquivo do Grasshopper em outra instância do Rhinoceros. Vai ter outra instância rodando e ele vai abrir nessa outra instância. Mas, bom, quando eu clico aqui, ó, ele vai me dizer, quer salvar as mudanças e tal? Não, não quero não. E eu vou abrir o primeiro arquivo que eu acho que é esse, que eu estava trabalhando, vou dar um OK aqui, ó. Ok, ele já pegou. Aqui teve uma que ele não pegou, né? Por algum motivo aqui ele descarregou o contexto. Não deveria. A não ser que Se for o que você estava trabalhando, professor, não foi Esse aquele aqui é o volume que você anterior. criou. Mas só olhando, ó. É, Esse daqui ele pegou, ó. A geometria ele aqui ele pegou. pegou. Né? E geralmente ele pega, tá? A geometria. Porque ele vai pegar isso daí pelo. Mas esse arquivo que Talvez, você abriu, boa. Ele deu erro aqui justamente por isso. Eu posso até mostrar aqui, ó. Ele vai ter aqui uma opção de Manage Geometry Collections. E ele tem um elemento aqui que ele está dando um erro, que ele não está achando, tá? Foi o que eu fiz depois e exatamente isso. Boa. Então, é isso daqui. Ele está linkado com esse arquivo. Depois que eu linkar ele com o outro, ele vai perder a ligação com esse aqui, com elementos que estão nesse arquivo e vai ter uma ligação com elementos que estão no outro arquivo. Isso tem a ver com identificadores únicos, né, que as entidades no computador têm. Todo desenho tem um ID. Diga aí quem é que estava falando aqui no remoto. não foi eu que estava falando, professor. Ele não reconheceu justamente por causa do volume que você criou anteriormente. Tá? Exato, Isso acho que o exatamente. colega Foi isso falou aí. aí. Exatamente isso, João. Obrigado pela, pela, pela participação e pela atenção. Então é isso daqui. Eu tenho pouca coisa para fazer aqui, tá? Ele vai rodar rapidinho. Eu vou chegar aqui, poligar o norte. Nesse caso, o norte está no mesmo lugar, tá? Tem uns pontos auxiliares aqui que são para outras coisas, mas é para rotação, né? Esse ponto auxiliar aqui eu uso ele no exemplo de rotação. Aqui eu tenho o terreno e aqui eu tenho uma edificação. Bom, contexto vão ser esses dois e a geometria de análise vai ser esse. Não tem necessidade de eu usar o terreno como contexto, até porque essa simulação ela não está lidando com a energia que está sendo refletida pelas superfícies, está trabalhando com a energia que vem do Sol e com as barreiras que ele vai criando. Eu acho que o Honeybee tem uma outra solução que trabalha com a reflexão da superfície também. O Honeybee ele é mais acurado para algumas análises. Agora, eu não aconselho começar estudando por ele, porque ele é mais complicado. Eu não sei se é mito. Hum, O pessoal diz que o calor que a gente sente, etc., não é o calor que vem direto do Sol, né? hum, É o reflexo do raio solar, do calor do Sol, nas superfícies. sim, Eu estou na rua, situações que o Sol está me queimando, mas não é um reflexo do Sol, você percebe? não sei te dizer, não. Não sei. Essa eu não sei, não. Você, com- você sente muito do que numa grama, né? De alguma forma, aquele objeto ali ele está emitindo calor também, né? Onde é que eu peguei esse arquivo? Esse arquivo eu peguei aqui. Aqui no site do curso, né? E ele tem radiação nas superfícies. Isso aí seria ótimo num prédio. Não sei se vocês viram, acho que foi em Londres. Radiação nas superfícies. E aí tem esse daqui. Isso. Aí baixa ele e só linka com ele aqui do lado. Bom, esse processo aqui a gente já fez ele hoje, então, geometria vai ser a edificação, contexto vão ser os prédios, tá? Eu vou aproveitar e vou... A edificação. Ela está aqui, ela está num layer que está apagado.
Não vou botar o terreno. Vou deixar só análise aqui só. Essa é uma nova simulação que tem que fazer. Mas a gente vai usar o mesmo código. Eu posso continuar com ele. Pode, vai ser o mesmo Grasshopper, só que agora eu vou estar vendo as superfícies desse bichinho aqui, como é que elas estão em relação à radiação. Aí eu vou chegar aqui, geometria Set One Geometry, essa daqui, e esse de cá. É no exemplo de como CC, a justificação do meio, totalmente espelhada e pudesse definir a radiação dos prédios. Não, essa daqui, essa edificação daqui no meio, digamos que eu tenho aqui esses dois prédios no terreno e quero construir esse terceiro prédio aqui. E aí eu estou fazendo uma análise de radiação na superfície, na fachada, que eu tenho só dentro daquela ideia, né, de IPD, Integrated Project Delivery, que as simulações vão ser feitas desde os primeiros momentos. Eu vou colocar esse prédio aqui e vai estar todo mundo discutindo. E digamos que isso aqui seja uma coisa que questões ambientais, de eficiência energética são muito importantes. Então eu tenho que rodar essa simulação desde o começo para discutir a implantação dele. Aquela cores todas não vai ser mais aqui, Vai ser no prédio, exatamente. Nos prédios verdes, não no prédio branco. Num prédio branco. Então, tudo errado. Eu- Você tinha dito o quê? Que o geométrico era os dois prédios. Não, o geômetro eu peguei o prédio branco. Ah, tá. Aqui, ó. Isso. Esse daqui, vou tirar aqui o preview. Ó. Esse aqui está aqui. E tirando aqui o preview também. Esse daqui está nos outros, tá assim, ó. Esse aqui eu estou pegando esse. E esses dois eu estou pegando esse de cá. E vou cancelar o preview de novo para rodar. E é a mesma coisa, tá? Tá aqui, ele tá aqui, a gente vai ver essa radiação, onde é que está o norte, como é que essas coisas estão funcionando, né? Então aqui eu tenho o norte, é aqui, né? Cadê? O norte está nessa direção daqui. É esse daqui. Bom, eu vou cancelar a edificação aqui e vamos ver aqui se está fazendo. Norte está para cá, então ele está assim, né? Aqui é está assim mais ou menos, não é isso? Aqui eu tenho norte, sul, leste e oeste. Sul ele está tranquilinho na fachada, nosso sol cai pouco. Aqui no o mais oeste é essa fachada de cá, que está mais a oeste. Essa daqui, não é isso? Deixa eu ver aqui. Pegar aqui. Botar ele aqui para o norte, ó, a reta mais ou menos aqui. Leste ele está pegando bastante coisa e oeste. E esse daqui ele está pegando, porque aqui eu estou mais ou menos, o oeste está nessa quina, nesse desenho daqui, não é isso? Aqui ele está mais para sul essa fachada daqui do que para oeste. os prédios estão descendo algumas vezes aí. Então, ó. Aqui a gente vê, ó, nessa fachada aqui a gente vê bem claro, ó. Você tem como desligar a influência dele? Tenho. Fácil. Tenho. Desligar a influência dele é o seguinte, ó. Tá vendo aqui contexto? Aperta aqui o Ctrl. Bom, vou desligar aqui só por desencargo. Vou rodar de novo. Olha essa fachada aqui. Ela tá mais laranja e ela tava. Tem pouca influência aqui, né? É porque o prédio ele cai baixo, de lá, mais alto, ele com certeza vai dar sombreamento no lado. Agora eu vou lhe Em perguntar algum momento, mas assim, você lembra que essa escala de valores, essa escala que está aparecendo aqui, ó, eu vou até congelar o terreno para ver, ela aqui está 438,11, tá? Quando eu pegar aqui o meu, onde ela está indo, quando eu jogar isso daqui para cá, no contexto, fui corajoso agora que ele está vendo bem, 435,88. A soma, o vermelho de uma análise não é o mesmo vermelho da outra. Ele vai esticar essa escala de cores
para ficar do zero até Tá. o máximo que ele vai medir ali. Aí eu teria condição de definir um material para que isso expresse? Tá. Não. Se for, eu só Ok. Boa pergunta. Sem ter condição de definir materiais. Aqui, não. Aqui, eu vou ter. Esse aqui é um outro módulo Honeybee e eu vou ter materiais. Eu vou ter uma série de coisas aqui que eu consigo definir, tá? importa mais. Eu poder variar os materiais, colocar. É, né? Aqui você define. É, aqui você consegue. Que é bem curioso como é essa análise de. O Honeybee ele vai fazer análise de conforto e de energia. Ele tem aqui Honeybee, ele vai ter o Honeybee Radiance. Você vai ter várias propriedades que você pode mexer, inclusive de materiais, tá? Aqui você consegue botar características de materiais. Ele tem o Honeybee Energy e tem esse Honeybee que é o básico que você vai fazendo as coisas acontecerem. Eu não. Isso daqui ele é mais complicado e ele tem algumas coisas, ó. Ele tem elementos paramétricos de sombreamento que você define eles mais ou menos na hora e põe eles para rodarem. Isso é importante porque os outros softwares que a gente falou, o Revit, até o AutoCAD, o SketchUp, esse projeto de sombra, mostra onde ele está pegando sol ou não, mas eu acho que eles não fazem essa análise de dizer assim, De energia, né? do material, dizer assim, troque, bote espelho, não bote espelho. Você assim, quem faz isso, a gente faz aqui no Ladybug, tá? O Ladybug ele é gratuito, você tem para outras coisas e ele tem para o Dynamo também. Então essas coisas que a gente viu aqui, a gente consegue fazer eles no Dynamo também, tá? Diferenças são algumas, principalmente na hora de você pegar, porque aí você vai, para você fazer um modelo genérico para ficar testando implantação, você provavelmente vai fazer isso antes de fazer o projeto da edificação. Você vai ter uma ideia da área por pavimento e vai ficar ali tentando achar. Para essa parte que eu acho que o Rhinoceros vai ser melhor do que o Revit. Aí você pode trabalhar com massas no Revit, com aquelas coisas. Eu acho mesmo a parte de massas do Revit um pouco dura para você desenhar. E aqui é mais levinho, Eu ia falar que que ele funciona. eu em Londres tinha um edifício que eles construíram, que a fachada era toda espelhada. Tem essa história. Cara, derretia o asfalto. Ficava nada na rua, nada na rua. Nada na rua para chegar da fachada. E esses estudos aqui energéticos é engraçado. Eu dei uma consultoria para uma empresa que fazia isso. E aí dei a consultoria desses softwares e tal, eles sabiam mais das contas do que eu estava lá, né? E aprendi um bocado de coisa. Já enfim, 2020, aquela época meio, né? Todas as consultorias remotas, aquela época assim. Eles pegam um ambiente, eles pegam um modelo, eles trabalham com ar-condicionado, fluxo de vento, essas coisas assim. Eles pegam uma casa e eles vão transformar a casa, as paredes vão ser faces só. Eles redesenham todo o projeto. Vão ser Isso aqui, outro cômodo aqui, vai ser não tem espessura nas paredes. Não tem espessura. Eles vão colocar nessas faces características dos materiais. É semelhante com o que você tem em análise de estrutura. Você pode fazer uma análise de estrutura em 3D, jogar elementos finitos 3D e fazer. Mas geralmente não é isso que você faz. Um pilar, ele é uma linha, certo? Ele tem uma deformação aqui no meio, que tem que estar dentro da norma. Ele vai ter a carga que ele vai receber e a seção dele é um número. Você não modela o pilar para testar ele no modelo. A seção ela vai ter um NS em X, vai ter um NS em Y, vai ter coisa que pode ter, pode estar muito esbelto, né? Tem um problema de esbeltez. Aí você vai testar essas coisas. Mas no modelo estrutural aquilo é uma linha, não tem aquele sólido. E o pessoal que trabalha com análise energética, eles também, as paredes são faces.
Essa e você face, coloca as informações nessa geometria de face essa que você face tem. ela é como se ela fosse uma parede, ela tem as É, características da você vai parede, botar as uma parede de características ali. bloco, É, parede de madeira, isso. mas ele representa como uma face. Ele representa como para jogar, para rodar. Pô, professor, Oi? fica mais fácil? É. Se você botar muita camada ali, o programa não roda. É uma coisa de estrutura. Você tem cálculo matemático para calcular um pilar como se fosse um sólido. Mas você calcula como se fosse uma linha. Uma viga você calcula como se fosse uma linha. Uma laje você calcula como se fosse um plano. A espessura, isso aqui é tudo dado numérico que entra ali para fazer a conta. Às vezes a espessura é resultante também, né? Não é para você manter a deformação do jeito que você quer, a espessura tem que ser a resultante. Mas aqui dá para fazer. Eu tenho um básico de Ladybug que eu tenho gravado, uma aula de Honeybee, né? Porque assim, se você não chegou, se a gente não chegar até aqui no Ladybug, para usar essas coisas aqui, começar pelo Honeybee eu acho mais complicado. Você entender essa aula. Grasshopper, né? Uma coisa que eu acho que seria bom, se tivesse mais tempo, era entender como é que o rinoceros funciona, como é que modela alguma coisa nele. Depois passar para o Grasshopper e depois passar para o Honeybee. Para quem já trabalhou com AutoCAD, é fácil de pegar o rinoceros. É bem parecido, né? Nesse material aqui que eu mostro até, ó, se alguém tiver interesse nessa parte daqui, tem um material de estudo de rinoceros. Aqui tem interface atalhos. Isso aqui é bem curtinho, porque na verdade o curso é focado em Rhino. Aqui tem como baixar um arquivo TXT de atalhos e logar. Depois desse arquivo, essa lista não está nem atualizada, mas eu fui comparativo aqui. Ó. Depois que você instala, você tem aqui AutoCAD e Rhinoceros. Então, Line vai ser L, Polyline vai ser PL, Arco vai ser A, Spline vai ser Curve, esse aqui eu deixei diferente, ou IC, porque é um pouquinho diferente. Círculo vai ser C, pontos vai ser PO, tem aqui um point de múltiplos pontos. Retângulo é REC, polígono é POL, parábola e hipérbole que não tem no AutoCAD, o hash é H. Então, quando instala isso daqui, tudo que você vai, o copy é CO e CP, aqui eu mantive CP, até o CS, que tem outro nome aqui, eu deixei. Mas assim, nem está atualizado, você tem até mais atalhos do que isso, mas essa lista carrega todos esses atalhos aqui que ficam iguais do AutoCAD, né? E aí quem está acostumado a trabalhar com AutoCAD com atalho vai ver bem. Aí tem uns exercícios que eu faço com os arquivos e tal, para ter uma noção. Mas aí perderia, quando nada, uma aula, duas aulas para mostrar isso daqui. E nesses cursos não dá. E aí depois eu passo para a parte eu passo para outra parte do modelagem paramétrica, também está o material aqui. Fica online, tá? Eu vou só acrescentando. Aí nos pré-requisitos tem o material do Rhinoceros, aqui e tal, e vai mostrando, né? Sliders, ó, se tiverem dúvida de slider, como é que eu faço por atalho, tá aqui explicando duas partes do slider, como é que serve, aqui é como é que ajusta, como é que edita, entra aqui para editar, e o atalho, aquele que eu digito, tem um GIFzinho mostrando como é que faz. Então tem, se quiserem dar uma olhada, um menor que, né? Tá escrito aqui, rapidinho como é que faz essas coisas, né? Painéis, o que são, onde vivem e o que comem, os painéis. Tem aqui uma explicação, mas como é que eles funcionam. Às vezes é um GIF, não está rodando. Mas esses atalhos de qualquer software para fazer o basicão é fácil. Oi? O básico é você fazer uma parede e aí abrir um buraco na parede com uma forma completamente louca. Aí não tem atalho. Tem. Aí dá, rapaz. Aqui, ó. Fazer completamente louco. Vamos fechar aqui. A gente vai desenhar aqui. Vou desenhar um plano. Vou
fazer meu plano ficar completamente louco. Primeiro, F10, aqui F10, tá? Opa, o que é que está acontecendo aqui? Eu desconfigurei meu computador. Tá, estranho. Estou com ele aqui, estou com o plano, ele está subdividido. Eu apertei F10, ele liberou meus botões, agora sim. Puxei aqui, estou com uma superfície muito louca. Ele dá para fazer essas coisas assim. Aí eu quero fazer um buraco nele, tá? Vou pegar aqui Curve, e aqui eu vou ter um de... Aqui dentro eu vou ter um atalho, ó. Fazer uma... Interpolate Curve on Surface. Selecione a superfície para desenhar. Selecionei essa. Desenhei uma curva aqui nessa superfície. Tá aqui. Quando eu peguei o plano para ele colar na superfície, ele colou na superfície. TR é um atalho para trim. Seleciono primeiro a linha de corte, como era no AutoCAD velho. Hoje em dia não precisa mais. Tá aí. Tá feito. Quer dar espessura? Offset Surface, está aqui ele. Ele está me dizendo aqui que a direção do offset vai ser para fora. Se eu quiser para dentro, eu clico aqui no Flip. Cadê o Flip All? Ó. Pronto, agora o valor que eu quiser vai dar para dentro. Podia ter colocado como negativo também que ele ia dar. Ele está como sólido aqui. Se ele tiver não, ele vai criar outra superfície paralela. Vou dar um offset aqui de, sei lá, 2 metros. Porque isso aqui está enorme a escala dele, né? Se eu der muito pequeno, a gente nem vai ver. Aqui. Aí tá aqui. Agora isso Sólidos. não é paramétrico. Oi? Isso não é paramétrico. Não, isso aqui é modelagem direta. Dá para fazer com modelagem. Mas assim, a modelagem direta para modelagem paramétrica, a diferença muitas vezes são os mesmos comandos, né? Você vai copiar, vai mover, vai rotacionar, vai subtrair. Muitas vezes são os mesmos comandos que você vai usar. Isso aqui é um exemplo que seria difícil de replicar ele parametricamente. Eu cheguei aqui, peguei, editei um negócio cá e tal, e ele ficou. Você geraria um IFC, né? Geraria, de alguma forma eu geraria. Sim, então, Um IFC. se eu fizesse. Então, se um projeto meu tivesse trabalhado no Revit, ele vai aí? Vai. Eu não instalei isso aqui no Revit, né? Não, eu instalei. Eu atualizei. Deixa eu ver se eu estou com o meu Revit 2026 Ele aqui vai instalado. editar. Geralmente, não. Geralmente não. Isso é uma questão do Revit, na verdade. O IFC geralmente ele não é editável quando você importa no Revit. Não, eu tô dizendo, O que botasse um arquivo editável com ele. para isso aqui, isso é o que no Revit? Isso é um. Ó, aí tem, bom, como é que ele vai para o Revit? Primeira coisa aqui é o motor. Tem um negócio que chama CAD Kernel, né, dentro de um programa desse. É o cara que faz as contas da geometria que está no seu programa. Aqui eu posso fazer isso daqui, ó. Vou pegar uma curva, eu vou desenhar uma curva aqui. Uma curva aqui é o que o Revit vai chamar de spline, né? Desenhei minha spline aqui. O Revit não faz isso. Essa curva aqui o Revit não faz. Se você quiser fazer um spline, quiser fazer uma piscina orgânica, vamos dizer que aqui é uma piscina dessa de resort, você vai ter, não, você pode fazer como spline, mas você não consegue fechar o spline no Revit. Na hora de você fechar, você tem que botar uma reta. Porque o kernel o CAD kernel dele, o cara que faz as contas da geometria ali, não sabe lidar com essa conta. É porque é antigo. O Revit, ele herda, o Revit começa com uns programadores que trabalhavam num software de engenharia mecânica que chama ProEngineer. Eles saíram da empresa e montaram uma empresa para trabalhar com engenharia civil e aí montaram o Revit. E eles estão com a tecnologia e depois a Autodesk comprou, né? A empresa lá para 2010, sei lá. Uma coisa assim. A Autodesk compra porque eles estavam com problema para implementar a exportação exportação em IFC do AutoCAD. Hoje em dia eles já conseguem fazer isso, mas metade dos componentes são exportados em IFC
pelo Civil 3D e outra metade pelo AutoCAD Architecture. Ele não tem um produto que faça exporte a viga e a parede e a janela, né, de um produto só. Eles já conseguem resolver, mas resolvem vender essa. Isso aqui ele já não resolve. Isso daqui, se eu pegar isso daqui, fizer isso aqui e começar a deformar um negócio assim, Zaha Hadid, isso aqui também ele não resolve. O Revit não resolve. Então, na hora de passar, eu tenho que ter algum planejamento para eles, para resolver isso daqui, tá? Vai passar com o IFC, não adianta. Seria. Ele não vai ser editável. Ele não vai ser editável no programa. Ó, eu consigo exportar um IFC do Revit, abrir ele no FreeCAD, abrir ele no Bonsai Beam e editar. Mas eu não consigo fazer o contrário porque não querem, tá? Porque não fizeram a importação para ser desse jeito. Eu consigo exportar IFC editável para os programas que são editores nativos de IFC, que editam IFC diretamente. Consegue fazer. Não tem motivo para o Revit, a não ser um motivo comercial, que eu respeito da empresa, é a política da empresa, ela fez as contas dela e resolveu trabalhar assim. Mas não tem motivo. O formato IFC permite que você exporte uma coisa editável por outro software e que você leia, que você importe uma coisa editável, dependendo do tipo de... Você pode exportar ele... você pode exportar a parede como um sólido ou a parede como um sistema de camadas. Você consegue escrever IFC das duas maneiras, sobre paredes, né? Enfim, completamente ali editável. Então, isso poderia fazer. Aqui tem essas questões de comunicação. Como você tem questão de comunicação entre o ArchiCAD e o Revit. De IFC aqui, eu consigo exportar um elemento desse como IFC. Eu consigo ter um elemento paramétrico e jogar ele para o Revit, mas editar ele no Rhinoceros. E fazer essa comunicação e atualizar. Eu tenho um... Deixa eu ver aqui. Nesse de cá, talvez. Não estou com link de aulas aqui. Eu tenho umas aulas que eu gravei sobre interoperabilidade. E tem interoperabilidade direta. Deixa eu ver se estou com meu Rhino, meu Revit 26, talvez isso esteja instalado. Foi no 26? Foi no 26 que eu instalei. Tem um pluginzinho aqui que ele faz essas coisas. Mas é de outro jeito e para essa interoperabilidade você tem que estar de uma forma e de outra com os dois programas abertos. E isso quer dizer que você precisa de muita memória. O teto dessa interoperabilidade, você trabalhar um pelo outro, você precisa ter uma boa quantidade de memória. Eu acho que menos de 16, e também memória vai depender do tamanho do arquivo que você está trabalhando. Eu acho que menos de 16 GB é difícil de trabalhar com essa interoperabilidade. É uma coisa que eu mostro para meus alunos, mas não cobro, porque se você for a ferro e fogo, quem é que vai ter um computador com 16? O meu tem. Aí, ó, quem tem. E eu vou botar mais 16, vou ficar com 30. Isso. Aí, em geral, hoje 16 GB é o mínimo para o Windows rodar minimamente bem. Para o quê? Para o Windows rodar bem. Não, 8 o Windows roda bem, eu acho. O 11 não tanto. O 11 roda com 8. Gargala. Mas assim, se você instalar um AutoCAD, aí já complica. Dá para rodar. Eu tenho alunos que têm computador com 8 GB, eles fazem as coisas. Assim, que é um computador meio padrão, né? Não, fazer faz. Vai passar raiva, mas faz. Vai fazer. O 4 GB, com o tempo, o Windows vai ocupar 4 GB de memória. Só o sistema operacional, o antivírus, os drive os drive online, um bocado de programinha que vai estar rodando aí, o driver de impressora e tal, ele vai começar com 3,5 GB recém-instalado Windows e vai estar perto de 4. Então, quando você tem de 8 GB, você está usando 4 GB para rodar seu programa
4 GB para o sistema operacional, antivírus e coisa que tem que estar lá, e 4 GB para o seu programa. Mas esse programa gráfico não roda hoje na GPU? Dá pra ver? Não. Ele está perguntando se o programa gráfico roda na GPU, na placa de vídeo. Não. Na verdade, as operações que você faz geométricas, não. O que roda na GPU é o render. E é só o render. Só. Praticamente. Só a parte gráfica. Não, assim, existe um negócio que eles chamam de GPU, que é General Purpose. GPU é Graphics Processing Unit. GPU é General Purpose Graphics Processing Unit. Mas nosso programa não roda na GPU. É só a gente abrir aqui para ver, ó. Se você fizer a comparação, você vai ver. Ctrl Alt Del, gerenciador de tarefas. Minha memória está sendo consumida e meu processamento estão sendo consumidos aqui. E minha GPU, sei lá o que é que ela está fazendo. Vamos ver onde é que está a GPU aqui, ó. CPU, GPU 0, GPU 1. A NVIDIA GeForce, eu estou rodando mais na NVIDIA. Está até trabalhando alguma coisa aqui, mas não é a mesma coisa, né? E assim, a GPU, quando você vai trabalhar com a GPU, eu tenho 4 GB de memória na GPU só. A minha GPU é essa. Quando você quando você vai fazer conta na GPU, você tem que passar toda a memória que você vai usar para a conta para a GPU, para a memória da GPU, e depois você vai ler o resultado. Não, isso é o que ele mais demora para fazer. O que a GPU ela tem uma quantidade enorme de processadores e eles são mais lentos individualmente, mas quando você pega a conta e divide pelos processadores da GPU, o resultado é mais rápido. O que é mais lento é justamente transferência de memória para memória, da memória interna para a memória de lá. Você transferir uma vez e depois você faz a conta, isso é rápido. Eu achei que essa transferência é rápida. Não, pode olhar no pessoal que é isso daqui. E a outra GPU está aqui fazendo nada da vida. Tá? E metade dessa GPU que eu estou usando é isso aqui. Boa parte da GPU que eu estou usando é a gravação que ele está fazendo. Vamos ver aqui se o bicho já abriu aqui. Eu lembro que o 3D Studio, antigamente, quando os jogos fizeram o 3D Studio, você podia rodar renderização em vários computadores. Você já pensou que você pegou isso? Sim, sim. Botava um monte de computador, assim, um amigo meu tinha É. um escritório. Eu trabalhei no escritório, E mesmo assim, estagiário. trabalhava 2, 3 dias. Tinha Um industrial e 3 computadores só para renderizar. Eu consegui a renderização botar na sexta, passar o fim de semana fora, chegar domingo, tá terminando ainda. Pois tinha uma piada que era a seguinte, na véspera de entrega da escola de arquitetura, tá o chefe gritando, o gerente de projeto subiu na mesa, os arquitetos estão correndo, batendo cabeça, o estagiário foi se esconder no banheiro e chorar, e o cara do render tá tomando um cafezinho, enquanto a máquina ainda faz a imagem ali, né, para ele. Abrir não, eu quero um novo arquivo. Ó, interoperabilidade sem nada. Deixa eu ver se ele está instalado aqui. Tá. Vou fechar aqui essa tela. Daqui do programa. Essa daqui é a interoperabilidade mais direta. Se vocês quiserem, eu fiz uma demonstração de interoperabilidade numa aula para os meus alunos. Eu posso botar lá com mais detalhes. Eu mostrei vários caminhos. Se eu quiser simplesmente pegar a forma e jogar para cá, né? Tem um negócio aqui chamado Rhino Inside, tá? E aqui eu vou lá no Ctrl Alt Del, a gente vai ver o que é que está acontecendo aqui no meu consumo de memória. Memória, eu estou usando metade da minha memória, estou usando um bocado de memória, 58%, que são 24 GB de memória. Tem coisa aqui que não está certa, tem que fazer uma limpeza nesse computador. Tem coisa que não tá batendo aqui, não era para tanto. Eu tenho aqui eu dou um start no Rhinoceros. Você tá no Revit? Eu estou no Revit. Eu instalei um plugin que chama Rhino Inside Revit. Você tem que estar com os dois. E aí quando eu entro nisso daqui,
eu não vou ter o meu rinoceros, eu vou aqui nos meus processos, cadê processos aqui, ó? Eu vou ter um processo do Revit aqui rodando, tá? Autodesk Revit, ó. Ele está abrindo o rinoceros ali para mim, dentro do Revit. Vai aparecer o rinoceros vai aparecer como um subprocesso do Revit, como se fosse um plugin mesmo. Eu tenho que estar com o Rhino instalado, tenho que estar com o plugin Rhino Inside Revit instalado, e aí ele vai acabar abrindo esse bichinho aqui para mim, demorando para pronto. Ele já deu start aqui, não apareceu nada ainda, tá? Eu vou abrir aqui uma tela do Rhino, aqui. Poderia abrir uma viewport ou um grasshopper ou simplesmente importar um arquivo do Rhino. Eu abri esse bichinho aqui, ele está dentro do Revit. Aqui, se a gente for olhar aqui agora, aqui, ó, eu tenho um Rhino aqui que está rodando dentro do Revit. Aqui você vai, quando eu chegar aqui no grasshopper, ele vai me permitir interagir com o programa de uma maneira bem diferente, tá? É bem pesado aqui, porque ele está... não acho que seja mais pesado do que... vai ser um pouco mais pesado do que você abrir os dois, né? Se eu fizer alguma coisa no Grasshopper aí, vai abrir, vai lançar o dele? Vai, vai. Aí agora você tem que editar o negócio pelo Grasshopper, boa parte dele. Depois, em algum momento, você pode desconectar as coisas e fazer eles ficarem lá. Vamos ver aqui. Revit, eu acho que é aqui. Architecture, Add Wall Curve. Tá. Eu preciso de uma curva de um tipo, do nível, da altura, location line. Eu vou fazer essa minha parede aqui. Aí eu vou pegar por curva, eu vou desenhar um retângulo primeiro. Tá esquisito. Tá lento pra caramba. Por que que ele não tá pegando o rectângulo aqui? Esse era para ser meu atalho, tá? Mas ele não tá aí. Ok, tem esse bichinho aqui. Seleciono esse cara, pego uma curva aqui. Aqui eu tenho uma curva. Set one curve. Estava ligado lá, ele já veio. Joguei minha curva para cá. Agora eu preciso de um tipo, tá? Aqui nessa primeira aba eu vou ter aqui Type. Cadê o tipo? Acho que era aqui. Category Family Type. Tá? Eu vou dar o tipo. Clico aqui com o botão direito do modelo. É uma família de modelo. O filtro de categoria eu vou pegar aqui paredes. Paredes. Vou escolher aqui das minhas configurações de parede que estão no arquivo que ele está lendo. Eu vou clicar nessa daqui. Faltou. Está bem lento hoje. Eu dei essa aula no semestre passado e não estava tão lento assim. Olha aqui que ele está saindo já. Parede. Ele está com a parede lá. Joguei a parede. Level. Vou pegar aqui os levels. Eu posso definir um level aqui também parametricamente, tá? Eu vou aqui, botão direito. Ele tem aqui um nível 1, ok? Aqui eu vou jogar ele para cá, tá? A altura, podia pegar o level e calcular a altura dele. Eu vou botar qualquer coisa aqui de altura. Vou botar 4 metros, porque eu sei que é 4 metros. A diferença do nível nesse aqui, o padrão. Aí tem location line, se ele é centralizado e tal. O que é que ele está dando aqui, que não está pegando? Eu acho que essa curva aqui, ela não pode ser uma coisa junta, né? Eu teria que ter curvas separadas. Tudo bem, vou chegar aqui, eu tenho um comando aqui que é o Explode. Eu acho que é esse aqui que ele está. Explode Curve. Vou botar para ele explodir essa minha curva em segmento, vou jogar para cá. E ele continua sem ir, né? O que é que ele está dando? Ele está em milímetros. Isso aqui é um problema. Eu tinha que ter... As unidades do Revit? Tools. Quando eu abrir aqui dentro, Options, o meu Rhino está em milímetros. E eu acho que o pior é que esse daqui deve estar em milímetros também.
Então teria que acertar as unidades primeiro, coisa que eu fiz na aula, com meus alunos lá, mas vamos ver aqui, metros. Vou dar um ok, senão eu vou e manter os objetos, né? Não vou dar escala no objeto. Tá aqui isso daqui. Deixa eu ver qual é a distância disso daqui. Se eu estou propondo uma coisa muito doida. Nossa. Ele não está pegando meus atalhos também. Está meio desconfigurado aqui. 56 metros. Tá exagerado até, né? Pronto, aqui ele foi, ó. A location line, se a parede é centralizada, se não é. Flipped, se vai ter uniões, se vai ter uso estrutural. Isso aqui são os elementos básicos. Olha como está ele lá. Está aqui minha parede, ó. No Revit aqui, vamos para o 3D. Está aqui essa parede, tá? Se eu fizer uma curva, ele vai também. Se eu chegar aqui e fizer a curva, ele também iria, né? Trocar esse bicho daqui por uma curva assim. Tá aqui. Isso aqui ele vai também. Vou chegar aqui, vou aqui botar set one curve. Vai trocar de curva. E aqui ele trocou minha parede no arquivo, tá? Tenho que minimizar aqui. Minimizar aqui. Ficou reta? Aí não. Aí tá errado. Você selecionou tudo? Selecionei. Talvez porque ela esteja explodida. Pode ser, mas eu acho que ele está pegando. Vamos tirar ela daqui e vamos botar essa daqui direto. Tá dando um erro. Ele só aceita linha, arco ou elipse. O Revit não aceita. Acho que ele devia aceitar. Eu acho que ele até aceita essa parede. Aí eu não sei se é culpa do Revit ou culpa do plugin. Mas às vezes você tem outras paredes, ó. A dual floor, a dual roof, a dual ceiling. Aqui ele não vai construir exatamente assim, né? Parede ele tem por face, deixa eu ver. E tem outras formas de você passar o elemento de um lugar para o outro, tá? Então aqui você consegue fazer essa interoperabilidade. No ArchiCAD tem uma coisa parecida que chama ArchiCAD Grasshopper Connect. Você conecta e faz essa interoperabilidade também. Roda um pouquinho mais suave, mas também pesa. Aí você abre um, abre o outro e os programas se comunicam. Teve um aluno que eu orientei que o trabalho dele de TFG era fazer. Ele trabalhou com Grasshopper e tal, programa ele. Aí ele queria fazer um negócio que você pegava para assistência técnica, arquitetura. Ele fazia só uns polígonos assim, dos ambientes, e carregava de informação. Ele gerava a base do 3D no ArchiCAD já direto e fazia um quantitativo de bloco. Já extraía o quantitativo de bloco dali. Ele botava aqui, botava parede, porta e janela, e o material, tá? Ele filtrava o que era bloco e fazia o quantitativo de parede e bloco já e tal. E a justificativa dele era que era para assistência técnica em arquitetura, onde você tem arquiteturas que têm os ângulos meio, né, complicados, você faz o cadastro e tal, e a ideia é que o escritório de assistência técnica pudesse atender mais empresas, mais famílias no mesmo tempo e tal. Foi um trabalho bacana, o pessoal gostou. Aluno bom aluno. Então ele usou ele usou o ArchiCAD o dele. Disse que o Revit não ia rodar não, no computador dele, só do ArchiCAD. Roda um pouco mais leve realmente. E aqui o que eu tenho, ó, eu tenho uma instância do Rhino rodando como se fosse um plugin do Revit dentro do Revit. Isso aqui tem um peso, né? Tem seus probleminhas. Bom, mas é isso. Eu posso deixar o material de interoperabilidade lá. É complicado de ensinar isso, mas por causa disso, né? Vou fazer uma coisa aqui. Agora tem como você fazer o volume
e jogar ele como uma massa e elaborando ele de novo. Qualquer mudança, aqui também, o paramétrico vai ficar dentro do rinoceros e você vai ter que lidar com essas coisas, né? A curva aqui, no final das contas, ele pegou ou não pegou? Essa curva aqui não está dando erro, né? Porque ele não pega a curva, só pega essas coisas. Acho que tem um jeito de fazer isso por face, dá mais trabalho, mais tempo. Componente adaptativo, isso a galera, para superfície complexa, é isso daqui. Agora você ainda tem que entender como é que você monta o componente adaptativo. No Revit, que é realmente mais chato de fazer. Mas que materiais, tudo você consegue, né? Estrutura, terreno, dá para fazer essas coisas todas e mandar. E do ArchiCAD também é parecido. Esse aqui é o plugin do ArchiCAD. É bem parecido. Ele não vai funcionar aqui porque eu não conectei, mas você conecta com o arquivo e consegue mexer aqui e lá. Além disso, sim. Você usa isso para projetar? Eu uso. É minha ferramenta favorita para projetar. Uso. Não, essa interoperabilidade não. Eu faço aqui minhas coisas. Você faz no Rhino. É, É isso que eu estou dizendo. é. Mas você não usa o Grasshopper. Uso o Grasshopper. Não, sem o Grasshopper eu não uso o Rhino. Para fazer um projeto? É, Em casa? sim. Você usa o Grasshopper? Uso. Para quê? Para tudo. Para tudo. Você quer fazer um estudo de sólido, você põe ali 4 caixas e fica mexendo na posição dela e mexendo no slider. Não, mas para você estudar a Mas para um função da projeto base, em si, não. Ah, faço também. Eu tenho aqui um software que chama VisualArc, que é um BIM que roda dentro do Rhino. É esse aqui, eu tenho esse bichinho aqui. Eu comprei, enfim. Esse bichinho aqui, ó. É diferente, tá? Mas é meu. Ele tem, com preço educacional, ele fica barato, e tal. Sul de forma, já tá botando aqui os pavimentos, e tal. É fácil trabalhar com ele. Essa pergunta é sempre, né? Ele é um componente do Revit do ArchiCAD? Por assim dizer. Por assim dizer. Ele é feito na Itália, ele é um plugin do Rhino, é feito na Itália. Lá eu soube que ele tem uma fatia de mercado, mas não tem, aqui em Salvador ele não tem fatia nenhuma do mercado. Mas eu tô tão, né? Tão precisando voltar para o mercado, tão com saudade de virar uma noite projetando, que o meu quase não conta. Vou parar de gravar aqui. Não é?